Imagine uma estrutura colossal, feita inteiramente de madeira, com proporções tão impressionantes que desafiam a lógica humana. A Arca de Noé não é apenas uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também um dos maiores enigmas da humanidade. Por milênios, estudiosos, arqueólogos e religiosos têm se perguntado como essa arca foi construída. Seria realmente possível abrigar milhares de espécies animais dentro de um único navio? E o mais intrigante de tudo, onde ela está agora? Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de mistérios, teorias surpreendentes e descobertas, que talvez mudem a forma como você vê essa narrativa milenar. Hoje você vai conhecer os mistérios da Arca de Noé. Desde os tempos antigos, a história da Arca de Noé é contada como um relato de fé, obediência e salvação. Noé, um homem considerado justo diante dos olhos de Deus, teria recebido a missão de construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal da destruição iminente de um dilúvio global. O curioso é que, mesmo sendo parte do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o relato da arca possui elementos que aparecem em outras culturas e religiões, como o épico de Gilgamesh da antiga Mesopotâmia. A semelhança entre essas narrativas levanta um ponto crucial. Teria o dilúvio sido um evento real, registrado por diferentes civilizações de maneiras distintas? O tamanho da arca descrito na Bíblia é impressionante. De acordo com o texto, ela teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo isso para medidas modernas, estaríamos falando de um navio com aproximadamente entre 35 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso a tornaria uma embarcação comparável em comprimento a um navio de carga moderno de médio porte. Mas o que mais chama a atenção é a tecnologia necessária para se construir algo dessa magnitude com os recursos da época. Especialistas em engenharia naval afirmam que, mesmo com as ferramentas atuais, seria um desafio levantar uma estrutura de madeira pura com esse porte e garantir sua flutuabilidade e estabilidade em mar aberto por meses. Outro mistério envolve o tempo de construção da arca. A Bíblia não especifica com exatidão quanto tempo Noé levou para construir a arca, mas estima-se, com base em alguns cálculos bíblicos, que o tempo pode ter sido entre 55 e 75 anos. Isso levanta a pergunta: seria possível para um homem, mesmo com a ajuda de seus filhos, construir uma estrutura desse porte sem maquinário, andaimes modernos e sem o conhecimento de engenharia avançada? Alguns estudiosos acreditam que Noé pode ter contado com trabalhadores locais ou mesmo tecnologia perdida ao longo do tempo. Outros vão além e sugerem até mesmo intervenção divina direta para explicar como essa façanha teria sido realizada. E quanto aos animais, esse é um dos pontos mais controversos e debatidos da narrativa. Como Noé conseguiria reunir 2 exemplares de cada espécie animal existente na Terra? Além disso, como alimentar, abrigar e garantir a sobrevivência de tantas criaturas por um período tão extenso? Pesquisadores bíblicos mais conservadores defendem que a arca não precisaria conter absolutamente todas as espécies, mas sim os tipos básicos, ou seja, os ancestrais de várias espécies atuais. Outros levantam hipóteses mais ousadas. Haveria uma espécie de hibernação induzida? Um ambiente controlado dentro da arca que retardava o metabolismo dos animais? Há ainda teorias que sugerem que apenas animais domesticáveis e essenciais para o novo mundo pós-dilúvio foram levados. A logística de alimentação também é um ponto curioso. Considerando a quantidade de animais, seria necessário armazenar toneladas de alimentos, grãos, frutas, vegetais, feno e água potável. De onde viria essa água limpa se o planeta estivesse submerso? Como os dejetos eram tratados dentro da arca? Estudiosos modernos que tentam recriar a funcionalidade da arca sugerem que Noé teria usado sistemas rudimentares de ventilação e canais para drenar os resíduos. Alguns teóricos apontam para uma possível engenharia avançada perdida ou até mesmo ajuda celestial, mais uma vez, para justificar o funcionamento sustentável da arca. A localização da arca após o dilúvio
é um dos mistérios que mais atiçam a imaginação popular. O Gênesis afirma que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, uma região que hoje corresponde à fronteira entre a Turquia e a Armênia. Desde o século XIX, inúmeras expedições foram realizadas nas montanhas do Ararat em busca de restos da arca. Alguns relatos afirmam que exploradores encontraram estruturas de madeira enterradas no gelo eterno do monte. Outros trazem fotografias aéreas mostrando formações retangulares que poderiam indicar vestígios do navio. No entanto, nenhuma prova foi definitivamente aceita pela comunidade científica internacional, o que mantém o mistério ainda mais vivo. Em 1959, o capitão turco İlhan Durupinar descobriu por meio de imagens aéreas uma formação no solo que lembrava a silhueta de um navio gigantesco. Essa formação, conhecida como estrutura de Durupinar, tem dimensões muito semelhantes às descritas na Bíblia. Em 1987, o pesquisador Ron Wyatt afirmou ter encontrado artefatos que comprovariam a existência da arca naquele local. Mas muitos especialistas questionam a veracidade desses achados, alegando falta de evidências sólidas e possível viés religioso nas interpretações. Mesmo assim, a teoria permanece viva, alimentando documentários, livros e expedições até os dias atuais. Curiosamente, a história da arca não se limita à tradição judaico-cristã. Relatos semelhantes são encontrados em culturas dos 5 continentes. Os sumérios, babilônios, hindus, chineses e até mesmo indígenas americanos possuem lendas sobre um grande dilúvio e um sobrevivente que salva a vida animal do planeta. Esse padrão narrativo comum entre civilizações tão distantes no tempo e no espaço levanta hipóteses fascinantes. Todas essas histórias teriam uma origem comum? Ou o planeta já passou por múltiplos eventos catastróficos que inspiraram relatos similares em diferentes épocas? A ciência tem buscado respostas através de estudos geológicos e registros fósseis. Do ponto de vista científico, existe sim evidência de grandes enchentes localizadas em diversas partes do mundo, especialmente após o fim da última era do gelo, há cerca de 12 mil anos. A elevação do nível dos oceanos, o derretimento das calotas polares e o rompimento de grandes lagos glaciais podem ter causado inundações catastróficas que deram origem às histórias do dilúvio. Um exemplo é a possível inundação do Mar Negro, que teria submergido terras férteis em um curto espaço de tempo, forçando migrações em massa. Para muitos estudiosos, esse evento teria sido traumático, o suficiente para marcar profundamente a memória coletiva das civilizações da região. E quanto à viabilidade de um dilúvio global, cientistas afirmam que a quantidade de água necessária para cobrir todas as montanhas da Terra simplesmente não existe na atualidade. Nem mesmo o derretimento completo das calotas polares elevaria os oceanos ao ponto de submergir o Monte Everest, por exemplo. No entanto, para aqueles que defendem a veracidade literal da Bíblia, o milagre divino é uma explicação suficiente. Outros buscam uma interpretação simbólica. O dilúvio seria uma metáfora para uma grande transformação, um reinício espiritual ou mesmo um cataclisma social, representado através da linguagem da água. Outro mistério envolto em teorias é o material utilizado na construção da arca. A Bíblia menciona que Noé usou madeira de gofer, um tipo de madeira cuja identidade exata se perdeu com o tempo. Alguns sugerem que possa ser cipreste, conhecido por sua resistência à água e durabilidade. Outros acreditam que era uma madeira específica da região mesopotâmica, hoje extinta. Há até quem levante a hipótese de que gofer se refira a uma técnica de construção, não ao tipo de madeira. Esse detalhe aparentemente simples se torna fundamental quando se tenta entender como uma estrutura tão grande poderia resistir a tempestades violentas e meses à deriva. A distribuição interna da arca também intriga pesquisadores. O relato bíblico menciona 3 andares, compartimentos internos e uma única janela. Estudos arquitetônicos
Tentam imaginar como seria possível separar os animais de forma segura, evitar conflitos entre predadores e presas, garantir ventilação adequada e evitar a propagação de doenças. Alguns projetos modernos, como o do Ark Encounter, uma réplica em tamanho real, construída nos Estados Unidos, tentam mostrar ao público como a arca poderia ter funcionado na prática. Mesmo assim, muitas dúvidas permanecem, e cada detalhe técnico abre margem para interpretações e teorias diferentes. Além da questão física, existe um mistério ainda mais profundo: o propósito espiritual da arca. Para muitos teólogos, a arca representa mais do que um abrigo contra a tempestade. Ela simboliza a salvação, a misericórdia divina diante da corrupção humana. O dilúvio seria, então, um reinício, um reset moral do mundo. Nesse sentido, a arca não é apenas um navio, mas um símbolo arquetípico de renascimento, esperança e renovação. Essa interpretação conecta a história de Noé com diversas outras mitologias onde a água surge como um elemento purificador que destrói o velho para dar lugar ao novo. Até hoje, a Arca de Noé permanece um dos maiores enigmas da história. Sua existência real ainda não foi comprovada, mas também nunca foi totalmente refutada. Enquanto isso, o mistério continua a inspirar expedições, alimentar debates e, principalmente, despertar o fascínio de milhões de pessoas ao redor do mundo. Seria apenas um mito bem construído ou um capítulo esquecido de nossa história que ainda espera para ser desenterrado? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: os mistérios da Arca de Noé continuam navegando pela imaginação da humanidade, desafiando nossa lógica e nos convidando a explorar o desconhecido. Se você gostou desse mergulho profundo nos mistérios da Arca de Noé, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E me conta aí nos comentários: você acha que a arca realmente existiu ou é tudo simbólico? Até a próxima!